Bom, para para começar, começo agradecendo ao convite, né? E um tema principalmente importante para mim. E gostaria de fazer uma introdução, formulando algumas das questões que, ao meu ver, deveriam atravessar o discurso com relação às vozes de culturas indígenas e mestiças nos museus. Não acho que todas elas devam ser formuladas, porém, identificar algumas delas. Em primeiro lugar, a concepção mesma do que é arte indígena e popular. A arte indígena tem como categorias diferentes, não somente categorias sensíveis, estéticas, mas categorias conceituais. Chamamos de arte indígena, digamos, como uma operação que em um momento aparece transgredindo o conceito da arte ocidental, baseado no predomínio das formas sobre a função, ou seja, toda a estética moderna, ocidental, foi baseada no fato de que a mera forma, a simples forma é a característica ou a nota-chave, a característica-chave em que a arte se baseia, aquelas questões secundárias, conforme Kant. Estou mencionando Kant, bem como incluindo todos os grupos de pensamentos, ou seja, a questão da forma eram artes secundárias, artesanato. No entanto, se pensamos no conceito da arte que de fato está presente no pensamento sobre a arte, observamos que há duplo discurso. Por um lado, quando falamos da arte, estamos falando de uma série de manipulações sensíveis, brincar com as formas, digamos, a partir do qual o sentido é envolvido, um aumento, uma intensificação do sentido. Ou seja, o momento do jogo com os sentidos para, assim, aumentar esse sentido ou envolver ou perturbar, digamos, de certa forma, o sentido. Desse ponto de vista, todas as culturas diferentes ou diversas que não acompanham o cânone ocidental da hegemonia das formas tem essa categoria da arte, né? Do ponto de vista estético, onde a forma é manipulada, e depois está um momento poético, onde é criada frente a um conteúdo de verdade. Esta situação foi facilitada, digamos, com o conceito da arte contemporânea, que recusa justamente a autonomia das formas, abrindo-a para diversos sistemas que não estão ou não são baseados na hegemonia do significante ou na ditadura do signo, como foi chamado, né? Permitindo, facilitando, promove o acesso, eu diria quase como uma reclamação do acesso àquilo que está para além do reino das formas, seja conteúdo literário, narrativo, psicoanalítico, histórico, e no plano da arte indígena, o que tem a ver com situações de rituais, xamanismo, formas de entretenimento, direção, etc., que formam o corpus sensível de uma comunidade. Isto por um lado, né? E por outro lado, em geral, a arte indígena, como a arte popular, estão numa situação de subalternidade, não participa das notas da arte hegemônica, agindo não sei como oposto, mas sim como diferente das notas que definem a cultura hegemônica. No nosso caso, é a cultura do mercado para simplificar.
A hegemonia facilita uma série de áreas de tensão, de intercâmbio. Não é tudo branco ou preto. Não estamos falando de uma oposição no sentido contraditório, mas sim uma diferença, uma tensão entre formas alternativas que geram diferentes processos de significação, independentemente das marcadas pelo mercado e pelas suas instituições hegemônicas. Em segundo lugar, uma questão do contemporâneo. Se o moderno era entendido como desenvolvimento linear e evolutivo, uma linha que avançava de menos para mais, ou do antigo ao mais moderno, ao novo, etc., o contemporâneo sempre é visto o sentido como uma série de tempos ou destempos, digamos, onde são envolvidas diferentes sensibilidades e diferentes sentidos do tempo. Por isso, eu me recuso a falar de arte indígena como uma coisa do passado e arte contemporânea como o atual. A arte indígena também é atual e justamente a contemporaneidade, mais do que uma etapa, é uma perspectiva. Podemos analisar de forma contemporânea uma obra do Renascimento que supõe uma polifonia e uma situação de coexistência de olhares diferentes. Em terceiro lugar, a questão dos cruzamentos interdisciplinares nos museus. Muitas vezes foi uma grande conquista o fato de os museus de arte indígena não serem museus etnográficos, e sim museus de arte indígena, principalmente que esteja sustentado e também, digamos, destacado o momento estético formal e a expressão poética das obras. No entanto, o fato da interconectividade de diferentes disciplinas autoriza, quase promove, eu diria, a possibilidade de que também uma coleção considerada de um olhar artístico, por assim dizer, esteja atravessada por perspectivas históricas, etnográficas, políticas, etc. Por quê? Porque justamente uma das características da arte indígena é seu compromisso com a rede total, né? É muito difícil digamos, separar o momento estético formal de uma corrente que está unida com outras leituras da realidade, perspectivas da realidade. Acho que até a ciência ela pode analisar, utilizar e entender momentos da arte indígena, pois a arte tem a virtude de comparecer um momento poético. Isso significa um momento de ausência, estar presente na obra e enriquece a compreensão de escuridão, de vibrações, de outros aspectos ao lado. São momentos invisíveis que não são mostrados na obra. Ou seja, o museu, estritamente científico, eu diria, tenta, no máximo, esgotar o objeto, explicá-lo, né? E dá uma concepção onipotente do conhecimento, entender todo esse objeto. O Museu da Arte Indígena trabalha com essa forma poética que mostra, ao mesmo tempo que oculta, privilegiando a possibilidade de zonas de ausências que ecoem outras questões, ou seja, esgotar, como qualquer obra de arte, a significação do objeto, e que haja um espaço para que respire, renovando as perguntas que o próprio objeto formula como objeto problemático. Eu acho que isso tem bastante relação com uma questão, em geral, de que nos museus, uma vez abolida a autonomia formal, isso acontece com qualquer museu contemporâneo, acontece também com os museus da arte indígena. Como colocar em tensão o momento da pura exposição, o brilho do objeto, a beleza, a sua manifestação,
com a informação que faz com que seja necessária, sem esgotar o objeto e dando pistas ou referências ou reflexões documentárias que jamais acabarão descrevendo o objeto por inteiro, porém ajudam a sua contextualização. Assim, nos museus de artes indígenas isso é fundamental. Caso contrário, ficaríamos com o aspecto estético sem compreender as situações de opressão, de violência, de dominação, de discriminação que os povos indígenas sofrem. A minha crítica máxima é, por exemplo, Brasília, Paris, tem uma das coleções de arte primitiva. Esta arte indígena, como exilado no passado, não tem presente menos futuro, ficou como congelado no seu melhor momento de expressão e estão apagadas todas as pegadas, digamos, os vestígios de sua pertença a uma comunidade dada, a uma sociedade determinada e principalmente separada da situação de colonização, isolada de situação de violências que escureceram muitos desses objetos. Não é incorreto que se mostre, que se responda e que se mostre também a capacidade criativa como alegação em prol da diversidade e considerar os povos indígenas não somente como os mais oprimidos, os últimos numa escala social determinada, principalmente nos países da América do Sul, mas também como grandes criadores capazes de enriquecer um acervo patrimonial contemporâneo que está bastante desnorteado, por assim dizer. E se o grande desafio da arte contemporânea for conseguir um mínimo de forma, de autonomia estética, sem ficar presos na autonomia superada, deve ser capaz também de se enriquecer com conteúdos muito além das formas, sem reduzir essa beleza ou a potência ou o valor do silêncio poético das suas expressões. E a arte indígena, acho que essa possibilidade acontece. Está aberta essa possibilidade. Isso enriquece uma questão, um problema, quase diria uma obsessão da arte contemporânea, ou seja, na dialética, autonomia, heteronomia da arte, é uma questão que mostra, é o que contém toda a forma da arte contemporânea. O aspecto político, desculpe, é fundamental, como garantir a participação, por um lado, e como se sustrair de uma lógica de puro mercado, ou seja, se sustrair não significa não negociar, não significa pretender que as obras sejam puras, que ingressem nos circuitos da venda. O ruim não é que uma obra da arte indígena mude ou não mude, e sim que sejam os agentes os que decidem o que deve mudar ou não. A autogestão, a autodeterminação dos povos indígenas que decidirão o que incorporar de novo, o que conservar, o que deixar e como renovar seu repertório simbólico de imaginários para que não fiquem assim excluídos e ficar somente no passado. Estas aqui são algumas das questões que vão ecoar, digamos, nos discursos aqui dos palestrantes. Ou seja, vamos falar numa situação que pode ser enriquecida, discutida. E, bom, espero que sirva de orientação e poder desenvolver em poucos minutos qual a problemática do Museu de Esculturas Indígenas e Mestiças do mundo, Vamos começar com... Antes de mais nada, vou pedir que respeitemos os 5 minutos propostos de exposição. Nem tanto por uma decisão minha, e sim porque o formato deste encontro é assim. E caso haja questões que ultrapassam esse tempo, que é um tempo mínimo, é apenas aí umas poucas palavras, poderíamos estender mais nas conversas que possam surgir depois, Vamos começar com Janet Haihai Kwayak Shield.
Espero ter pronunciado bem o nome. O nome é muito belo, né? Tem ressonâncias que a minha ocidentalidade é incapaz de ler corretamente. Mas, bom. Muito obrigada. Vou invocar a minha linguagem, minha língua. Invoquei a minha língua natal para saber de onde a gente vem, de onde a gente provém. Eu conheço só esse cumprimento devido ao efeito da colonização. Eu só posso trazer o pouco que eu sei dessa língua nativa. Uma forma de reconhecer os nossos ancestros, que estão representados nas nossas instituições respeitadas e reconhecem a Mãe Terra ou a Ilha da Tortura, reconhecer as terras ancestrais. É uma questão interessante de conversar. Eu conheci pessoas desse território recentemente e me disseram: reconhece a Mãe Terra. Eu faço um reconhecimento à Mãe Terra. E todos temos a fortuna de viver na Terra. Eu me chamo Janet Ayai. Eu comecei em outra área. Comecei como counselor. Depois passei para a área de educação e eu trabalho no Museu Real de Ontário. A minha função era acrescentar, adicionar sensibilidade ao trabalho. Eu modifiquei um pouco a apresentação. Então, não quero pensar apenas nas mentes colonizadas, mas nas indigenizadas. As raças foram oprimidas com base em classe, gênero e religião, a opressão. É importante pensar e não romantizar os indígenas como seres espirituais. Eu fui criada por brancos, pessoas brancas, em lares para crianças. Eu não escolhi nascer nesse ambiente colonial, no ambiente de país colonizado. Os indígenas consultam os adultos quando há um acontecimento importante. Quando eu disse para os adultos que eu seria entrevistada num trabalho, um ancião me disse: lembre que você está olhando para os ancestros que foram roubados das culturas vivas. E devido, talvez estejamos a 200 anos de distância do que nós vemos por trás de uma vitrine. No museu devemos ter presente aqueles que não nasceram, porque isso está incluído na nossa tradição. Eu trabalho numa instituição que oficialmente tem 101 anos. Nós nos vemos maravilhosos apesar do tempo e tem uma história dinâmica de trabalho com indígenas. Eles têm uma causa e eu cheguei para reativar esse compromisso com as comunidades. Eu trabalho com as comunidades indígenas e nós representamos um conjunto de vozes diversas. Temos mais de 70 nações diferenciadas e muitas comunidades, e 40% ou 60% de nós mora nas cidades. Portanto, há muito esforço por manter a nossa cultura viva e há diversas entidades culturais que ajudam. Há um comitê assessor para as comunidades indígenas que tem vínculos com a educação, podem ser professores, professoras, desenvolvedores de planos de estudo, idosos, pessoas de comunidades indígenas, isto é, de mestiços. E também pessoas que trabalham em sala de aula. O museu se comprometeu, em certo momento, o ROM, Royal Ontario Museu, em destino de primeira classe, como destino para turistas. E depois mudou a sua visão para poder manter, ao mesmo tempo, a assistência das pessoas.
Meu nome é comprido e significa aquele que dá e continua conservando a sua estatura. Meu nome é muito comprido. A nossa arte, a nossa linguagem foi proibida em certa época. Agora eu posso dizer meu nome. Antigamente não era permitido e é muito importante invocar os ancestros. Eu venho de um lugar que se chama Housing. É um nome estranho. Há pessoas que nunca ouviram falar desse lugar. Eu sou educadora das artes e eu mantenho as tradições vivas. Eu faço arte têxtil, também colares. E se podem observar meu vestido, eu sinto orgulho dos meus ancestros. Eu tenho filhos pequenos. Esse é meu nome, A. Kolashi. Esses são os membros da comunidade que são assessores, cineastas, educadores, pessoas que visitam o ROM com frequência, um idoso. Também temos pessoas do Ministério da Educação que eleva o perfil porque trazem conteúdos indígenas em todos os níveis. Temos curadores que mantêm o papel de liderança que o ROM teve com as comunidades indígenas. Então, treinamento para o pessoal, isso é muito importante. A nossa história é importante ter uma perspectiva equilibrada, ter as contribuições das pessoas para a conservação dos territórios e que essa seja uma experiência baseada nas visitas para termos uma aprendizagem baseada na experiência. O treinamento e a educação está baseado nesses princípios. Neste momento temos a oportunidade de desenvolver a qualidade educacional. Nós temos um comitê de reconciliação para coletar os testemunhos. Por exemplo, a minha mãe nasceu em 1945 e ela foi roubada da família quando tinha 7 anos. Para que vocês tenham uma perspectiva, não é apenas a foto de ontem à noite o que impacta. Então, não vamos falar apenas de toda a história e de todas as experiências coloniais que nós vivenciamos, mas também os êxitos e as contribuições à oportunidade de desenvolvimento profissional, porque, embora nosso mandato diga que nós devemos incluir conteúdo indígena, nossos educadores não têm essa formação. Então, eu sou co-presidente de um distrito escolar do Canadá, que é o maior do Canadá. Então, foi feito um reconhecimento formal do território com uma moção que foi aprovada. Conseguimos a aprovação de uma moção para contratar educadores indígenas de maneira ativa, porque o mandato indica assim. E também estamos considerando o envio de outra moção para reconhecer todas as manhãs nas escolas, antes de cantar o hino nacional, também fazer um reconhecimento à terra. Temos responsabilidades importantes para reconhecer o território. Eu sei que tenho pouco tempo, então eu espero que vocês tenham podido ler os slides que eu coloquei aqui. O desenvolvimento profissional, também temos a oportunidade de liderança para os jovens, que os idosos sejam incluídos, e eu estou aqui hoje porque o Américo e eu compartilhamos um painel e ele ficou impressionado com que eu falasse dos indígenas como culturas vivas. E o ROM tem uma história de trabalho com verdades difíceis. É necessário maiores cores para representar a diversidade e também evitar que as memórias sejam seletivas. Então, eu acabo reconhecendo os ancestros e sua representação nos museus. E também o apoio da sociedade, o Subji, para que possa perdurar o museu. E para mim será um prazer falar com vocês posteriormente, depois da apresentação das palestras. Muito obrigada. Bem, agora o que hacemos? Bom, o Museu das Artes Visuais Indígenas faz parte do Museu del Barro da Lama, no Paraguai. Não é apenas o Museu de Arte Indígena, está dentro de tantas outras questões
que lá são expostas. Vocês vão ver algumas imagens da sala. Nesta mesa, estamos falando sobre o propósito, que é como fazer e ingressar o passado, ou inserir o passado no presente. Se fala em passado, eu acho que não seja errado falar do passado, porém, identificar as culturas indígenas de sempre, de forma insistente, acho que é um problema grave, como se as culturas indígenas estivessem exiladas do processo de construção histórico. Então, eu perguntaria, como inserir o presente no presente? Como inserir o presente na sua ampla variedade, com suas múltiplas maneiras de ser visíveis, como expor as condições de existência e de produção de um elemento cultural em um objeto, ou o que for, né? Por isso que aqui estou falando desta palavra que é inoculação. A inserção de outros presentes, ou talvez passados em outros passados, né, supõe uma problemática. A inoculação, vou me referir a um caso onde eu trabalhei, onde estamos vendo um ritual do Chaco Central, no Paraguai, onde existe uma cultura parecida também, né, na Argentina e na Bolívia. Aqui temos a sala, contrapondo o que Janet disse. Este museu foi criado com as diferentes culturas que estão representadas. E houve uma mostra que chama Perder a Forma Humana, curada por uma rede Conceitualismo do Sul, que tem cerca de 50 ou mais pessoas envolvidas no projeto. E esta mostra foi inaugurada no Museu Reina Sofia, em Madrid, um museu da arte contemporânea, e será itinerante por diferentes lugares. Já esteve na cidade de Lima, também aqui na cidade de Buenos Aires. E dentro do roteiro de curadoria, a minha proposta foi contar esse presente inserido em outro presente, ou um passado próximo, nesse passado próximo. Bom, a ideia era falar deste ritual, ou mostrar esse ritual, e o que significou este ritual para a postulação de um conceito de arte indígena a partir do olhar de quem está aqui à minha direita, que é Tício Escobar. A mesma mostra quebrava os limites de uma exposição de arte. Porém, esta proposta que eu fiz foi problemática para a rede, para o Museu da Arte Reina Sofia, quando foi exposto, né? Porque incomodava, digamos, entre aspas, né? Obstaculizava o pensamento sobre a questão da contemporaneidade. A arte indígena nunca encaixará com aquilo que os centros hegemônicos chamam de arte contemporânea, porém dialoga com ele e discute, né, com ele, com essa outra imagem. É uma contemporaneidade confrontando uma outra ideia de contemporaneidade. Supomos que o tempo nos faz iguais, supomos que o contemporâneo deveria falar mais ou menos da mesma coisa, se corresponder. Porém, a arte indígena atual desequilibra essa certeza e eu pessoalmente acho que faz com que ela duvide. Pensar a arte indígena emparentado com o que conta a história da arte, observá-lo em salas diferentes continua sendo curioso, pelo menos para mim. Não digo que não seja uma questão problemática, mas acho que é saudável incluir o problemático. É importante que uma coisa saia, digamos, do normal.
uma coisa que não encastre totalmente na estrutura já estabelecida, sempre vai faltar alguma coisa, sempre vai sobrar alguma coisa. E acho que isso pode incomodar para atingir um equilíbrio que às vezes acho que não é desejável. Houve um espaço especial para o complexo, que era este daqui, mas decidimos colocar as máscaras. Vemos lá um ponto à esquerda aqui na tela. Eram várias máscaras que estavam esparcidas ao longo da exposição. A ideia era que contassem uma estratégia que tentava parasitar essa arte contemporânea. As máscaras estavam marcando presença que incomodava, uma presença ambígua que não chegava a ser entendida completamente. O parasitário acontece. Eu trabalho muito com esse conceito do parasitário. Acontece quando um parásito nunca é bem-vindo. Ninguém quer um parásito no corpo, né, da gente. Ninguém prepara seu espaço no corpo. O parasita, né, digamos, toma um lugar que é vulnerável, uma ferida, uma mucosa. A arte indígena e seu ser contemporâneo, acho que atacam essa ferida que ficou aberta por essa concepção da arte, né? Em vez do que a história fez por arte. Estas máscaras estão observando, através de seus olhos vazios, a cultura ocidental, que nesse caso, o Museu Europeu, essas máscaras estão olhando, né? E depois outros museus, né, mais eruditos, digamos. E poderia ser considerado um círculo ritual, né? Mas existe um olhar estranho dentro dessa amostra. Como acontece quando os ocidentais observam esta arte indígena. O museu não mais do que um lugar ritual ocidental, um espaçamento de tempo e espaço onde nos olhar. Tício Escobar escreveu no seu livro, descrevendo o Tobit, o círculo ritual Isher. O Tobi é a casa do verbo, a sede do mito, porém, também é a antessala da imagem. No Tobit se ensina e se discute a normalização, a controle, aqui falam os xamanes. Se faz jejum, se come unicamente ritualmente, são aprendidos os métodos da purificação e o valor do silêncio. Se trabalha a memória e o esquecimento, se sofrem testes ou provas severas para templar o espírito e o corpo, e se escuta com a mente aberta para alcançar a sabedoria, ou pelo menos roçá-la, né? Vamos escutar Sven Hankansson, do Museu Burke, dos Estados Unidos. Olá, sou Peixe, Fish. Eu tenho muitos slides para compartilhar com vocês, apenas em 5 minutos. Eu gostaria de que vocês levassem daqui o poder que temos para entender as coleções dos museus, bem como o que significa para nós, né, como povos indígenas que somos. O que representa cada peça, se fala em arte. Arte, para mim, é a representação da nossa visão cósmica, da nossa forma de vida e de como ela é expressa e cuidada. Não é arte pela arte em si. Eu vou falar sobre a curadoria de paisagens culturais. Os povos indígenas, digamos, nós temos o poder de ajudar os povos indígenas para que eles possam usar e que possam escolher opções mais saudáveis para suas vidas. Para poder entender quem somos, devemos saber de onde a gente vem. Também devemos entender qual é a nossa história. Eu provenho de um lugar onde éramos tratados como não civilizados, selvagens, primitivos. Isso foi até, digamos, durante quando eu cresci, né? Eu fui discriminado pela minha cor de pele. Eu cresci num povo, né? Num povoado, numa aldeia. Então, como mudamos isso? Devemos entender a nossa história. Devemos ler
a história do Capitão Cook e seus homens que escreveram a respeito da gente, né? Seus livros escreveram a respeito de nós. Esse aqui é uma parte do livro de Cook que dizia que descendíamos de uma escada feita de madeira para uma caverna escura, suja, que é muito nojenta. É a descrição que estamos lendo. Fomos recebidos por algumas pessoas, umas mulheres. Não estávamos acostumadas a cenas tão estranhas, nunca tínhamos visto na Inglaterra. Fizemos o amor com as mulheres e os pais estavam ao redor. As mulheres eram desprezadas e fomos ensinados, esse foi o ensino que recebemos, não tínhamos a chance de defender o que era feito. Isto é transmitido de geração para geração. Temos que, ou seja, percebamos isso ou não, acontece. Esta aqui é uma imagem depois da cena descrita. Eu gosto dessa pintura, pois contém muita informação, mas é a cena claramente de um crime, do que aconteceu, né? Do que tivemos que suportar, aturar, né? Aqui temos relatos históricos do que aconteceu, todas essas coisas que continuam atualmente acontecendo. Eu tive o privilégio de fazer escavações na região de Alasca. Eu cresci numa aldeia, nesse povoado aí pequenininho, lá embaixo à direita da imagem. Aqui era onde a gente morava. Agora somos cristãos, né? Temos barcos de milhões de dólares, há corporações multimilionárias. Celebramos o dia 4 de julho, mas como mudar isso? Como deixamos de viver e de transmitir esse conhecimento? Eu participei da criação de um programa através de um museu, ao qual eu estive à frente durante 13 anos, e contávamos com esses programas. Em vez de contar com o museu num lugar, levávamos o museu às comunidades. Como transmitir o conhecimento e levá-lo? Devemos fazê-lo onde ele pertence. Levar aquilo que faz parte da nossa vida, como celebrar campos que celebram a pescaria, a dança, tudo aquilo que foi arrancado da gente. Então, levar esse conhecimento a um contexto vivo, criando assim as nossas próprias exposições. Uma outra coisa que aconteceu durante a colonização é que todos os nossos objetos, eles foram extraídos, disseminados pelo mundo todo, principalmente na Europa. Um deles na França. Havia alguém que colecionava máscaras, tinha 70 máscaras. Eu trabalhei num museu e traduzimos esses livros ou esses cadernos para recuperar essas músicas. Fizemos isso até 10 anos. E, digamos, não se contavam essas histórias porque eram consideradas ruins, diabólicas, né? Mas ao ler isto agora, aqui diz, né? Velho, cadê o meu ajudante? Para quem tenho que levar a pescaria? Isso não tem a ver como é contado, e sim como eu levo o alimento a vocês para poder sustentá-los. Então, essas máscaras estão contando histórias. E na França, nós criamos estes produtos, livros, criamos oficinas para recuperar assim tudo isto e levá-lo às comunidades, para levá-lo a contextos vivos. Trabalhamos com museus da Rússia, também em Harvard. Estamos, então, descobrindo coisas das quais não fazíamos a menor ideia. Encontramos esse ramo duplo, né? Não sabíamos a existência dele até 2011, quando ele foi descoberto. Colheres, danças. E uma coisa que eu gostaria de que pensássemos é o poder que podemos ter através das coleções dos museus. Observem aqui. Aqui temos essa embarcação. Isto aqui é ciência. Quando estamos fazendo a pesquisa, eu percebi que essas coisas são surpreendentes, porque essas embarcações, essas canoas desapareceram. Nós não fazíamos ideia da sua existência. Então, eu fiz pesquisas, encontrei anotações, mas a maioria das coleções são maquetes. Há 13 maquetes desta embarcação que existem no mundo. São maquetes, não são de tamanho completo, nem grande. Então, observando as coleções dos museus que escavamos nos anos 90,
Eu vi no museu que tinha um modelo de maquete. Eu desenhei, ampliei e fabriquei esta embarcação para poder trabalhar com a comunidade nessa aldeia de Akiok. Fizemos 13 modelos ou maquetes com crianças. Fizemos aqui, elas estão aqui, as embarcações. E falamos em engenharia. Falamos desta embarcação, né, que é bastante surpreendente. Não havia maquetes, né? Bom, pela primeira vez, ou seja, fizemos 13, né? Fabricamos 13 destas. Então, continuamos avançando e no verão passado construímos a primeira embarcação em tamanho real nesta aldeia chamada Akiok. É a primeira geração de pessoas, crianças, adultos, idosos que trabalharam nessas embarcações. Todos juntos aprendemos a construir essa embarcação. As coleções são vivas pelo conhecimento que elas incorporam. É importante este desenvolvimento para as comunidades, ou seja, o conhecimento passado, presente, tudo está vivo. E a repatriação do conhecimento não está somente contida nos objetos. Aqui vemos o resultado do trabalho deste verão, há 4 semanas. É verão no hemisfério norte, né? Ou seja, utilizar as coleções dos museus para, assim, recuperar o conhecimento perdido e dar à comunidade tudo isso para que possam entender. Ou seja, dar o conhecimento incorporado em cada uma dessas peças e as mudanças que elas podem gerar. Então, em vez de serem pensados como bobos, eles agora têm uma abordagem diferente, né? Vemos a prova desta embarcação. Eu fiquei sabendo por um colega, um militar, desenhou a proa a partir de um golfinho. E nós tínhamos isto na nossa ilha há um monte de anos, né? Então, nós estamos contando para adultos jovens, observem o que estão fazendo, né? Com suas vidas. Em vez de ficar pensando, não sei fazer, você diz, não, mas olha aqui, os nossos ancestros fizeram isto. Então, é bom usar as coleções para criar mudanças. Muito obrigado. Muito obrigado aos participantes desta mesa. Acho que, ouvindo os expositores, o primeiro que surge é a questão da diferença que existe entre o Museu de Arte Indígena, não somente pelo fato de que são expostas peças correspondentes a uma sensibilidade, a uma estética diferente, mas o fato de que são peças vinculadas a uma memória comunitária, a uma praxe, um sentido comunitário. O fato de que, em alguns casos, é a própria comunidade que cria museus e há museus criados pelas próprias comunidades que são aqueles que têm maior sentido, porque é o sujeito social que elabora, interroga e se projeta a partir dessa prática. Mas também esses efeitos performativos, agora mencionados, o usuário é visto como agir sobre a realidade, como reativar processos que pareciam adormecidos, como convocar a memória. No caso dos indígenas, é uma questão política que é muito interessante, que também está ligada não somente à autonomia, mas também com a construção de autoestima. Nós somos capazes de criar alternativas culturais, artísticas e civilizatórias, que são aquelas que nutrem a diversidade contemporânea da qual nós todos precisamos. Atualmente, nós sabemos que a diversidade biológica, natural, ambiental, tem uma contrapartida na diversidade cultural e se sustenta. Essas são formas a partir das quais se constroem modos alternativos de viver e de pensar que enriquecem o menu, desculpem o termo, para compreender a diversidade do mundo. Miguel Bartolomé, um antropólogo argentino,
que viveu no México muito tempo, e ele diz que cada vez que se extingue uma etnia, se perde um projeto civilizatório, se perde uma cozinha, uma erótica, uma estética, uma linguagem, uma maneira de ver e compreender o mundo. Isso significa uma perda enorme em termos da diversidade, sem essas quais nós perderíamos a cultura mesma. A cultura surge exatamente na fricção da diferença, no atrito, no contato, no litígio, na aliança, no reflexo especular com outras culturas. Se houvesse uma única cultura, não existiria cultura, não seria o traço diferencial de uma comunidade. Então, eu sinto que é importantíssimo, de um lado, o que se alia o direito da contemporaneidade dos povos indígenas, não somente vê-los como algo do passado, mas vê-los como seres que estão construindo um tempo de muitas formas. O que disse Haha, eu gosto do nome Janet, no sentido de também recuperar a questão da visão dos antepassados, quando a inscrição histórica, que com frequência para nós ocidentais é traumática, como assumir um determinado passado e processá-lo, é vista por eles na figura dos ancestros, e reconhecendo um processo e reconhecendo um lugar nesse processo. E praticamente isso configura o que poderia ser uma religião, não religião no sentido cristão do termo, mas uma religio, uma realidade, um fator de coesão comunitária e de sentido. E o que disse o colega, de remeter para práticas, formas, maneiras de ser e de viver, e que continuam estando vigentes e ressoam na comunidade com frequência como forma de reforçar o orgulho e a identidade, entendida sempre como algo feito, acabado e que define, mas como um processo continuado de construção. A ideia de Sven é um construto nunca terminado. Se algum dos expositores quer dizer alguma coisa, eu passo o uso da palavra, e se não, passamos o uso da palavra. Ai. Quer dizer alguma coisa? Quero agradecer a Sven por mostrar a imagem que mostrou do meu território. Eu sei que se reconhece como uma cena do crime, uma cena do delito. Eu vi essas imagens na pesquisa a qual eu tive acesso. Nós estávamos falando da arte num sentido, mas quando a gente desenvolve essa cena de violação das mulheres, o que a gente tem é os homens tinham sido desprovidos das mulheres, mas as mulheres eram sexualizadas. Isso cria uma forma moderna. Nos últimos 15 ou 20 anos, desapareceram mulheres. 150 mulheres estão desaparecidas. Eu não cuido das mulheres, ou eu não me vejo como uma mulher indígena, mas eu sou afetada, eu me sinto afetada. Não devemos minimizar, não devemos desprezar o valor que tudo isso tem, a responsabilidade que nós temos para interromper esse processo que aconteceu no passado e acontece no presente. O que eu quero mencionar é o fato da borboleta. A borboleta expressa o potencial, a possibilidade de passar de uma coisa para outra, a crisálida, a borboleta. Queremos ter voluntários no público, podemos aprender do origami. Eu fiz mais de 100 borboletas em origami para fazer com que voassem hoje, porque essa é a forma em que podemos elevar a nossa estrutura, a cultura do presente. Esse é o tributo que eu posso fazer para que vocês lembrem o que eu disse e o que todos nós dissemos. Também temos um dispositivo através do qual podem ver imagens. Vão poder observar de diferentes formas como as pessoas indígenas têm integridade para falar
e defender suas posições. Não é que vamos nos apropriar das formas de fazer negócios ou vamos nos apropriar dos museus. Vamos tentar afirmar os nossos direitos, a nossa identidade. Nós sabemos, no fundo do nosso coração, quando dizemos hoje, neste dia é meu. Esse é um provérbio e um ditado que nós afirmamos com força. Eu trouxe, então, essas borboletas de origami. Tenho mais, se não forem suficientes o número. Diga. Boa tarde a todos. Bom dia ou boa tarde a todos. Boa tarde aos apresentadores. Muito obrigado pelas suas vozes. Quando vocês falam da arte indígena, eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre abrir o conceito de arte indígena. A arte contemporânea faz parte da conversa dentro das comunidades? É isso que eu quero saber. Não sei se Michael Yolandes, que é um artista contemporâneo que faz uma fusão de japonês, de imagens, de caricatura, um romance gráfico. Isso é importante. Também publicou o livro. As casas, as editoras, não querem que as pessoas quebrem o livro, mas se vocês compram ou que cortem o livro. Mas é necessário solicitar às pessoas que comprem 2 ou 3 exemplares, porque depois de recortar podem montar um livro inteiro, aparentemente. Temos a Universidade de Artes de Ontário. Há pessoas formadas que trabalham em arte contemporânea, que vêm da comunidade indígena, também na arte, na dança, se vê também na música. Temos o direito de voto, temos capacidades de construir, contribuir e construir e dar evidência, mostrar. E também no museu, logicamente. Bom dia. Com base na experiência que você teve e também com base no que a Ayay disse, somos um povo mestiço. Talvez você tenha a possibilidade, mas porque você mora no Paraguai, de estar mais próxima de culturas originárias. Eu moro em Córdoba e não tenho essa possibilidade, mas na minha busca de resgate, de ser tecedora e de transmitir isso para as seguintes comunidades e que esse patrimônio oral não se perca. E nas minhas pesquisas, e tendo lido Atício sempre e João Acha, e tendo procurado tudo isso, a minha pergunta para você especificamente é: onde você encontrou maior rejeição da mostra? Visto que artistas que estão fazendo arte contemporânea, mas muito inserido na área têxtil, cerâmica, como apresentar numa sala convencional algo que não é assim? E como montar algo que não fique esvaziado de conteúdo. E essa parte de ritual. E essa parte vai para todos os... Specifically, include the ritual in this. Nesse caso, como a exibição estava ligada a momentos poéticos, políticos, e que estivessem atravessados por uma certa concepção da arte de toda a América Latina em situações de repressão do Estado. Estava ligado a um momento específico.
Por história, todas as culturas indígenas e suas expressões, sua arte, sua cultura foram violentamente colonizadas. Mas no Paraguai, devido à distância de certos espaços, certos rituais, não se perderam, mas foram reconfigurados. E as comunidades indígenas, com frequência, ressignificaram certas questões, mas continuaram mantendo a sua estrutura que representava as pessoas dessa comunidade. Não é que seja necessário resgatar nada. Eles mesmos foram os que resgataram, sempre resgataram seus rituais. Nessa questão, porque sempre se fala do ativismo e se fala da área urbana. Para mim, muitas das culturas indígenas e seus espaços fazem ativismo, se resistindo ao desaparecimento cultural. Através destas encenações potentes. A rejeição na exibição se vê porque não se entende muito bem o que isso está fazendo lá. Porque não se entende que um ritual possa ser lido contemporaneamente e artisticamente. Porque, em geral, é associado ao passado. Como se a arte contemporânea não fosse filha de um passado que tem quanto tempo? Todos vimos de certo lugar. Foi difícil. Vocês sabem que todas as exibições em diversos lugares do mundo são pagas por pessoas. Esses espaços institucionais precisam justificativas sobre por que isso está aí, está nesse lugar. Grande parte do meu trabalho foi mostrar, fazer ver a contradição das próprias instituições. Não houve forma de dizer não. Não houve forma de deixar fora esse episódio. De que forma isso é entendido? Bom, nós colocamos, não somente mostramos, por exemplo, numa exibição de Leon Ferrari, uma máscara, bem, a gente se pergunta o que faz isso aí? E eu gostava dessa situação de confronto, até chegar a um espaço mais limitado, em que eram mostradas não somente máscaras, bonés e também fotografias, mas, sobretudo, e acho que esse era o elemento pivô para ficar por fora ou por dentro, que foi um documentário que nós fizemos com a comunidade, através de uma das pessoas, um sábio, Pascoal Toro, o músico, aquele que guarda o músico do ritual, a música do ritual, que era muito importante para manter vivo. Isso. Acho que é importante compreender, do ponto de vista linguístico, que o inglês e outras línguas europeias gostam da dicotomia civilizado, não civilizado, e a relação com o tempo, antes e agora. Na área acadêmica, se podemos falar da área de cinzas, o que está no meio. Não dizemos que não tenha acontecido. Quando nos expressamos artisticamente, acho que
confundimos essa noção em que reduzimos somente ao passado. Quando você fala desse museu, onde se falava de pessoas primitivas. E também, como narrador, eu estive falando com Sven, quando eu conheci. E com muita paixão ele me disse todas as tradições, todas as canções, todas as cerimônias, todas as danças eram para as pessoas. E se não fossem repetidas, todas essas tradições orais não teriam vivido. Não pensem nos indígenas em termos do passado. Perguntem para mim, eu sou indígena, não me perguntem quem era minha família, me perguntem quem eu sou. Eu não vivo no passado, eu estou no presente, estou na Argentina neste momento, mas continuo sendo indígena, não perdi a minha condição, eu tenho o mesmo coração dos outros, eu respiro como os outros, sou indígena e estou no presente. Então, como agora nós pensamos para aproveitar tudo isso, para sermos guiados, como vamos trabalhar de maneira colaborativa para que as pessoas não estejam recuperando fragmentos do passado, mas que se focalizem no presente. Acho que a questão do cruzamento entre o conceito de contemporâneo e cultura indígena tem pelo menos 3 perspectivas. Em primeiro lugar, o que habilita o próprio sentido do contemporâneo. O contemporâneo deixou de ser considerado aquilo que é moderno, como uma linearidade evolutiva, processual, teleológica, que aponta a um lugar, mas como uma ruptura de tempos e a possibilidade de falar de muitas contemporaneidades. É impossível falar de muitas modernidades. Há uma única modernidade, que é a modernidade ocidental hegemônica. Isso é moderno, outra coisa é pré-moderno, modernidade legada, modernidade diferente. A modernidade é uma só. E o contemporâneo é uma enorme quantidade de vozes e tempos, porque ser contemporâneo é se situar frente a meu tempo. Como discutir, como brigar com o próprio tempo, que é o que faz a arte. A arte é fundamentalmente anacrônica, não está respeitando um tempo, está como lidando com ele. É uma questão de contemporaneidade, então pode ser contemporânea e essas podem ser produzidas há muito tempo, mas continuam tendo vigência, produzindo hoje, tendo hoje um sentido e tendo algo que dizer. Eu quis, numa experiência semelhante ao que fez a Lia, quando eu fui curador da Bienal de Valência com Gelin Power, uma Bienal de arte contemporânea latino-americana. Eu levei peças de cerimoniais de arte indígena que são pré-colombinas, mas que continuam sendo feitas hoje. São peças contemporâneas, porque são feitas hoje, têm vigência, são utilizadas, têm sentido para essa comunidade. Era provocativo, mas era mostrar também uma tese, ergo sum, contemporâneas. E isso de um lado. E de outro lado, existe uma visão contemporânea e ilustrada sobre outras formas de ver o mundo que se enriquecem muito com essa perspectiva. Uma forma do contemporâneo que eu diria que é uma questão de visão, de óptica, de transversalidade em diagonal, atravessando toda a história, atravessando inclusive pensar a arte de uma maneira contemporânea. Mas também existe uma questão que está relacionada com o contemporâneo como relacionado com certas formas que discutem o sentido, em que incorporam o anacrônico, incorporam uma visão quebrada do tempo, incorporam a diversidade que está relacionada com o primeiro. Então, são obras que são contemporâneas, que continuam sendo feitas hoje, têm uma vigência determinada, e eu acho que isso dá uma dimensão de contemporaneidade. Em certo caso, se dizia, mas há uma questão que é complicada.
complicada se discutir isso numa comunidade indígena. Há comunidades que discutem e outras que não. O termo arte nem sempre está presente. Devemos reconhecer que esses são recortes que são aplicados a partir de uma visão ilustrada. E, por último, há uma maneira de fazer arte contemporânea no sentido de ilustrado do termo. E tenho o prazer de ser curador a primeira Bienal de Arte Contemporânea Indígena realizada no México. Ali, o contemporâneo era o que nós entendemos como arte contemporânea ilustrada. Era vídeos, instalações, fotografias, objetos, relatos, todo o menu da arte contemporânea atual. Era absolutamente interessante ver uma série de vídeos, fotografias, porque supõe uma perspectiva diferente. Nós, o indígena, damos uma câmera fotográfica, quebra a dualidade, como apontava Janet, entre essas dicotomias entre o que é um documentário e o que é ficção. Uma indígena Axé pedia, foi um documentário e ela começou a contar histórias, chorava, ria, dançava, representava. Era uma coisa, inventava, fazia uma série de coisas, porque ela estava contando um conto, um relato que incorpora a parte ficcional como uma parte de argumentar melhor um registro histórico, etnográfico. Portanto, eu acho que esse cruzamento, o indígena, o outro, enriquece enormemente, é parte fundamental do conceito de contemporaneidade. O contemporâneo não é uma etapa, acabou o moderno e vem o contemporâneo, não. É uma perspectiva que pode atravessar a própria modernidade e pode supor, sobretudo, uma perspectiva de vigência de tempos anacrônicos, quebrados, circulares, da precu, ou de forma de recuperar, não recuperar, de reler um passado e forma de considerar o que o passado está colocado hoje no presente. Só queria fazer essa contribuição. Queria fazer uma apresentação rápida. Por meu nome, vocês podem ver que é um hábito. Meu nome delata. Eu quero fazer uma representação para meus companheiros. Nós temos uma tradição na minha cultura, que é reconhecer o bom trabalho que estão fazendo aqui. Estão me ouvindo? Eu vou envolver todos com meu amor e meu agradecimento, como forma de continuar o bom trabalho. E todo esse empenho que colocaram no trabalho, o seu trabalho é vital. Devemos conseguir isso como pessoas indígenas e o trabalho que estamos fazendo para representar. Todos nos museus, com maior respeito. Quero que mantenham o bom trabalho e quero agradecer por estar aqui.